Curitins, tudo certo? How are you? Eu sou a teacher Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula de inglês, ok? So, are you ready? Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades de lazer. Nesse tempo que a gente vive aí correndo de um lado para o outro, né? É importante que a gente tenha esses momentos e a gente pense um pouquinho, né? Pare, respire, reflita um pouquinho sobre o que são essas atividades de lazer. Qual é esse tempo de lazer e o quanto tempo de lazer também eu tenho que ter, porque nem sempre a gente pode ficar também só descansando, né? A gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer, principalmente vocês aí adolescentes que têm que ter esse momento de estudo e é muito importante que vocês saibam administrar esse tempo de vocês, ok? Muito bem. O lazer, então, ele na verdade está atrelado ao divertimento, atividades que são agradáveis, né? E são praticadas no momento de descanso ou de entretenimento. Ou seja, é aquele momento que a gente para fazer as coisas que a gente realmente gosta, né? Que a gente realmente tem interesse, certo? Muito bem, mas a gente sabe também que nós temos aí a nossa correria cotidiana, né? Nosso tempo, às vezes, parece que é muito curto. A gente tem cada vez mais obrigações, né? À medida que o tempo passa. Tem mais competição para a gente poder também sempre estar à frente, né? Poder fazer tudo o que a gente precisa fazer. A quantidade de tecnologias que a gente tem hoje também interferem nisso. E parece que as 24 horas do dia, elas não são suficientes, não é mesmo? E aí a gente para e pensa, mas qual é o tempo que eu vou ter para descansar, para poder fazer as coisas que eu quero, né? Qual é o tempo que eu vou ter para as minhas atividades de lazer? Muito bem. O lazer, então, para muitas pessoas, parece que é um desperdício, né? Que é um tempo que eu não estou produzindo, que é um tempo que eu não estou trabalhando ou não estou estudando. Mas ele também é muito importante, né? Para o nosso bem-estar, para que a gente fique bem. A gente não pode só trabalhar ou só estudar. A gente tem que ter um tempo para relaxar a nossa mente. E são inúmeros os benefícios, inclusive na prevenção de problemas de saúde, certo? Muito bem, então é importante que a gente sempre tenha esse momento, né? Que a gente reserve algumas horas do nosso dia para a gente fazer aquilo que a gente realmente gosta. E são muitos os benefícios que o lazer pode trazer para a gente, né? Em relação à qualidade de vida, por exemplo. O tempo para o lazer, ele tem que ser um tempo para a gente cuidar da gente mesmo, né? Para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso bem-estar. Quanto mais estímulo a gente tiver em relação ao nosso cotidiano, mais importante a gente ter esse momento aí para cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? E, consequentemente, a gente vai ter aí uma vida mais leve, né? Com menos estresse. A gente já sabe que o dia a dia é tão corrido, com tanta coisa para fazer, tanto estresse, né? Então é importante que a gente tenha esse momento para cuidar de nós mesmos, para a gente pensar, refletir, respirar fundo, relaxar e fazer aquilo que a gente gosta, certo? Além disso, é importante que também a gente saia um pouco da nossa rotina, né? Tem muitas pessoas que passam aí, até os finais de semana, por exemplo, trabalhando, né? Pensando só às vezes em ganhar dinheiro ou na sua produtividade, nas coisas que deixou de fazer durante a semana e aí reserva o final de semana para trabalhar naquilo que não conseguiu. Então é importante que a gente tenha um pouquinho essa parada aí na nossa rotina e saia para fazer alguma coisa, por exemplo, uma viagem, um passeio, né? Alguma coisa que seja diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer todos os dias. A gente sabe que a rotina ela é muito importante para que a gente tenha ali, né, aquela continuidade, aquela constância nas coisas que a gente faz, nas nossas tarefas do dia a dia, principalmente nos estudos. É importante que a gente tenha essa rotina não só na escola, mas também em casa. Mas a gente também tem que parar um pouquinho, porque se a gente ficar fazendo as coisas repetidamente e não parar para ter esse momento aí para cuidar da gente mesmo, a gente acaba perdendo o interesse, né, nas coisas que a gente faz. Então é importante que a gente tenha rotina, mas que a gente também saiba cuidar desse equilíbrio para a gente fazer outras coisas que também possam ser diferentes e também interessantes, né? Quem sabe às vezes alguma coisa nova que você nunca fez, algum esporte, né? Alguma viagem, algum lugar, algum passeio que você gostaria de fazer que você nunca fez, né? É sempre um momento para a gente conseguir conhecer ou fazer coisas novas, certo? Além disso, né? Esses lazeres, essa escapada da rotina, ela pode trazer também algumas novas experiências, né? Coisas diferentes que às vezes a gente nem imaginava que tinha aptidão para fazer. E no momento que a gente faz, a gente conhece um novo gosto, né? Uma nova coisa que a gente pode fazer e que pode virar alguma coisa que a gente faça repetidamente.
Então é importante a gente estar aberto, né, a esses novos desafios, né, a novas conquistas, a, por exemplo, atividades físicas, coisas que às vezes você nem imaginava que você era capaz de fazer e que no momento que você começa a fazer, começa a praticar, você acaba tomando gosto pela coisa e aquilo ali se torna um prazer para você, né? Então é muito importante e também é importante para as nossas relações sociais, para a gente poder ter ali um contato com amigos, com pessoas que tenham também gostos parecidos com a gente e que a gente possa fazer essa troca aí entre as pessoas, né? Fazer novas amizades também, isso é muito importante. O lazer, ele também auxilia na prevenção, né, ou no controle de muitas doenças e de muitos momentos de cansaço, de estresse, né, da estafa. A estafa, então, ela é o esgotamento físico ou mental. Então, quando a gente está ali trabalhando, estudando, a gente está fazendo com que o nosso cérebro pense, trabalhe bastante. E é importante a gente cuidar também, né, do nosso pensamento, da nossa parte mental. Então, a gente precisa desse tempo de descanso, né? E muitas vezes as atividades de lazer, elas podem servir para a gente ter essa parada aí, para a gente parar um pouquinho de pensar naquilo que a gente estava fazendo ali com uma constância, para a gente desviar o foco e fazer uma coisa que faça o cérebro relaxar, certo? Ele também ajuda a controlar ou a prevenir o estresse, né? O estresse, ele acontece quando a gente está ali preocupado com alguma coisa que está acontecendo, né? Numa situação que bote a gente num momento de preocupação ou de angústia. Então, quando a gente quebra a rotina, a gente permite que tenha um descanso. E aí a gente começa a liberar hormônios que nos trazem prazer, né? Nos trazem felicidade e fazem como se a gente ficasse mais feliz e mais tranquilo. Que é o caso, por exemplo, do hormônio dopamina e da ocitocina, que fazem que a gente tenha uma melhora nesses níveis de estresse aí no nosso dia a dia. O lazer, ele também ajuda a prevenir ou a controlar alguns transtornos psicológicos. Muitas pessoas, e hoje em dia é muito comum, né, principalmente nesse retorno aí da pandemia, as pessoas ficarem muito preocupadas, muito angustiadas, né, muito tristes. E quando a gente tem esse tempo aí que a gente para, né, faz essa parada aí do pensamento para fazer outras coisas, outras atividades que nos deem prazer de outras maneiras, a gente pode ter essa prevenção aí desses transtornos psicológicos. A ansiedade e a depressão, né, que são maus aí do século, da era contemporânea, eles podem ser prevenidos através de algumas atividades de lazer, né, desse momento que a gente tem aí para descansar e para relaxar. Então é muito importante que a gente faça isso também justamente para evitar que a gente caia aí num transtorno psicológico, né, ou doenças mentais que às vezes afetam aí muitas pessoas, certo? O lazer também é muito importante para a gente poder evitar, né, ou prevenir algumas doenças, alguns problemas cardiovasculares, né, problemas do coração. Então, quando a gente tem aí um nível alto de estresse, né, de problemas psicológicos, que a gente fica pensando muito, se preocupando muito com as coisas que estão acontecendo, consequentemente, você já deve ter até ouvido falar dessa frase, o nosso corpo fala de alguma maneira, né? E os problemas cardiovasculares são um resultado, né? Podem ser uma maneira como o corpo está avisando que a gente é um sinal que a gente tem que se preocupar e aí se cuidar. Então, é muito importante que a gente evite que essas coisas aconteçam, né? Essa sobrecarga aí no nosso coração. É importante que a gente também pare, pense um pouquinho, relaxe, descanse, né? Deixe a mente esvaziar aí, né, nesses pensamentos, para que a gente possa ter um cuidado aí com o nosso corpo e com a nossa mente. É muito importante, certo? O lazer, então, ele é importante, como eu já disse, para o corpo e para a mente, né? Mas ele também é importante que a gente trabalhe, exercite isso de uma forma constante. Não adianta a gente fazer também só um momento de lazer aí, durante só um final de semana e deixar com que a nossa rotina durante a semana seja muito pesada. Então é importante que a gente tenha todos os dias alguns momentinhos ali que a gente cuide disso, né? Que a gente pare ou para fazer uma meditação, ou um momentinho que a gente fique em silêncio, que a gente possa respirar, que a gente possa apagar a luz, né? E ficar um momento tranquilo. Ou até encontrar alguma outra atividade, alguma outra coisa que nos dê prazer, né? Uma leitura, uma atividade física, ou alguma outra coisa que você possa fazer aí durante a semana e que você inclua aí na sua rotina, né? Uma coisa que te dê prazer, que faça você ficar bem e que você possa incluir isso na sua rotina, não só durante o final de semana, certo? Para isso é importante, então, que a gente tenha como um hábito, né? Que isso sirva, que esteja, como eu já disse, inserido na nossa rotina.
é importante a gente reconhecer, né, que a gente tem que ter o tempo para lazer. Muitas vezes as pessoas falam, não preciso me preocupar com isso, eu tenho mais o que fazer. Mas não, é muito importante, porque pode ser que naquele momento você não perceba, mas com o acúmulo, né, como eu já disse, de estresse e de pensamentos aí que são preocupantes, você pode acarretar e ter algum problema de saúde, alguma coisa mais séria. Então é importante que a gente reconheça que esse momento é assim importante e a gente tem que incluir ele na nossa rotina, nos nossos hábitos, certo? Então a gente não pode ficar com desculpas de falta de oportunidade, de falta de tempo, né? E tem que incluir, como a gente inclui várias coisas na nossa rotina, né? Banho, comer, alimentação, estudo, o hábito do lazer também tem que ser sempre, tem que ser rotineiro, certo? Então é necessário que a gente faça isso para a gente conseguir desacelerar, né? Para que a gente consiga ter um tempo de calmaria na nossa rotina, combinado? Muito bem, então o lazer ele também pode variar, né? Não necessariamente tem que ser alguma coisa que todo mundo faça igual, mas ele vai variar de acordo com a localidade, com o clima, com a cultura, né? Dependendo de onde você está, se tem dias que são mais, que tem uma temperatura maior, né? Que são dias mais quentes, com sol. Se você mora num lugar que tem praia, ou que tenha montanha, ou que tenha parques, né? Tudo isso vai fazer com que você tenha diferentes tipos de lazer. A cultura, né? Se é uma cultura das pessoas saírem, se encontrarem, passearem, ou se é um lugar que as pessoas não se veem muito, né? Tudo isso vai influenciar no lazer, na maneira como você vai exercer esse seu lazer. A sua idade também, né? Depende dos gostos. Geralmente os adolescentes têm gostos mais diferenciados do que as pessoas mais idosas, né? Então tudo isso vai influenciar. E claro, a sua personalidade, né? As suas características que você também tem que levar em conta, certo? No Japão, então, existe aí o hanami, que na verdade é o ato de contemplar a beleza das flores, geralmente, né, chamado de sakura ou ume. Então as pessoas vão até os parques e fazem piqueniques aí embaixo das cerejeiras que estão em flor, no momento que elas estão aí com flores, né? É um momento que as pessoas conseguem ficar mais tranquilas, respiram ar puro, né? Estão num contato direto com a natureza. Para a gente perceber um pouquinho mais da beleza dessas cerejeiras, vamos assistir então juntos um videozinho que vai mostrar um pouco sobre isso? Confere comigo! E aí, gostaram do vídeo? Eu particularmente gosto muito de manter essas minhas atividades de lazer num contato mais próximo com a natureza, né? Ou tá numa montanha, ou perto da praia, ou até mesmo contemplar a beleza das flores. Acho que eu ia gostar bastante de ir pro Japão e fazer um piquenique aí embaixo das cerejeiras e contemplar aí essas flores que são tão bonitas, né? Muito bem, mas na Dinamarca parece um pouco diferente. As pessoas gostam de fazer o que eles chamam de hygge, certo? Que na verdade, não tem uma tradução exata, mas é como se gostassem de ficar em casa, ali no conforto do lar, botar uma roupa mais confortável, né? Pegar uma canequinha de chá e ficar ali descansando no sofá ou na cama, né? Num momento mais quentinho, claro, porque a Dinamarca tem momentos de frio mais intensos, então as pessoas gostam de se preservar e ficar em casa descansando e relaxando. Tem muitas pessoas que gostam de fazer isso, né? Principalmente no momento aqui que a gente teve de pandemia, muitas pessoas aproveitaram para fazer isso, para aproveitar e cuidar da casa, né? Ficar ali, tomar um chazinho, fazer um bolo, né? Acender uma vela, às vezes uma lareira e ficar descansando no conforto do lar. É uma tendência, uma nova tendência que eu tenho visto, que as pessoas costumem ficar um pouquinho mais em casa e aproveitar um pouquinho mais a sua casa. Quem sabe você também aí não aproveite e faça isso no final de semana, né?
fique descansando um pouquinho na sua casa, aproveitando, né? Relaxando. Também é um momento de atividade de lazer aí diferente, certo? Na Índia, olha que diferente. Tem um jogo que se chama Patisse, que é um jogo de tabuleiro, como se fosse a nossa trilha aqui, mais ou menos. E ele é considerado um jogo nacional. E é muito comum quando você anda nas ruas, as pessoas andam e estão jogando esse jogo aí nas praças, né? No parque ou no meio da rua mesmo. Então, ele é no formato de uma cruz simétrica e as peças dos jogadores, elas são colocadas e elas vão se deslocando. Então, eles jogam, eu não sei muito bem as regras do jogo, mas eu sei que é um jogo muito comum e muito popular. E é um momento de lazer que as pessoas, né, quando estão ali num momentinho que podem, estão jogando patisse, né? Quem sabe se você procurar e pesquisar um pouquinho, você também se interessa e cria uma maneira da gente adaptar esse jogo aqui para o Brasil, né? Muito bem, na Nova Zelândia as pessoas gostam muito de fazer trilhas. Eu particularmente também gosto, eu acho uma coisa muito bacana, né, da gente estar, como eu já disse, no contato com a natureza. É uma atividade bem comum, né, e são inúmeros os locais, porque a paisagem natural da Nova Zelândia ajuda, né, com que as pessoas façam aí e se envolvam nesse tipo de atividade. E claro, né, dependendo aí do teu estado físico, a dificuldade pode ser maior ou menor, e a duração também. Então, lá eles têm um costume, né, de fazer trilhas aí bem sinalizadas para que as pessoas possam se sentir seguros, né, locais bem seguros, e que as pessoas possam praticar esse tipo de atividade. Para a gente ver um pouquinho dessas paisagens naturais aí da Nova Zelândia, e quem sabe te motivar também a procurar fazer algumas trilhas aqui, eu vou trazer também um videozinho para que a gente possa ver aí algumas trilhas da Nova Zelândia. Confere comigo. E aí, gostaram das paisagens natural aí da Nova Zelândia? É um ótimo estímulo aí para quem sabe você procurar aqui alguns lugares que também a gente possa fazer trilha, né? Eu sei de alguns lugares bem legais, né, que dá pra fazer, inclusive aqui nos arredores de Curitiba tem locais bem bacanas, certo? Eu espero que a gente tenha se inspirado aí um pouquinho, né, que eu tenha trazido pra vocês alguma importância aí da gente tornar o lazer como um hábito, né? Que a gente comece a transformar a nossa rotina pouco a pouco, para que a gente comece a inserir algumas coisas e mostrar realmente que o lazer ele é importante, que né, não é uma coisa, uma bobeira aí que a gente não faz, que a gente pode deixar de lado, né, que é perda de tempo.
a gente tem que sim ter esse tempo para nós, pensar um pouquinho, né, na nossa mente, no nosso corpo. E isso faz muito bem para nós, né, para o nosso autoconhecimento. Isso é muito importante, que a gente saiba muito bem, né, o que a gente gosta, dos nossos gostos, e que isso também vai influenciar na nossa produtividade, tanto no nosso estudo quanto no nosso trabalho. Ok? Então é bom você pensar um pouquinho aí, se você já não pratica nenhuma atividade de lazer, comece a pensar um pouquinho sobre isso, né, sobre a sua saúde, sobre o seu autoconhecimento. Muito bem, agora it's English time. Are you ready? Muito bem, já que nós estamos falando aí, né, sobre as atividades de lazer, nós vamos resgatar algumas coisas que nós já vimos em algumas aulas passadas, para que a gente possa passar tudo isso para o inglês, ok? Então, olha lá. So, do you remember the means of communication? Lembra quando a gente falou um pouquinho nas aulas de meios de comunicação? Nós falamos de algumas coisas que acontecem, né? Coisas que a gente pode fazer através dos meios de comunicação. E eu quero que você pense um pouquinho o que a gente pode fazer aí conectando os números a alguns objetos ou algumas ações que a gente pode fazer. Olha lá. Number 1, watch, né? Watch. O que a gente pode fazer, que a gente pode assistir? 2, listen to, né? O que nós podemos escutar? Listen to. Number 3, read. O que a gente pode ler? Read, ok? Number 4, surf. Surf é um pouquinho diferente, né? Mas como se a gente pudesse surfar ou ali navegar, ok? 5, use. Use. O que eu posso usar, ok? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí como que você pode ligar as coisas que estão ali do lado. Mas antes nós vamos listar também. A magazine, ok? A magazine, né? Uma revista. O que eu posso fazer com a revista? A cell phone, né? Um telefone celular. The web, né? A web é a rede que a gente usa aí na internet. The radio, o rádio, né? E o último, TV. O que eu posso ligar? Qual é a conexão que eu posso fazer aí? Tenta fazer, eu vou dar um tempinho e já a gente volta para conferir, ok?
Vamos ver lá então as respostas? Number 1, watch. Olha lá. Watch TV, né? A gente pode ver televisão. Number 2, listen to the radio. Listen to the radio, né? A gente vai escutar o que tem aí no rádio. Number 3, read. O que eu posso read? Read a magazine. Eu posso ler uma revista, né? Read a magazine. Number 4, surf. Surf the web. Vamos navegar aí pelas redes, pela internet, ok? Number 5, use. Use a cell phone. Eu vou usar um telefone celular, ok? E aí a gente vai agora conectar, relacionar isso daí que a gente está vendo dos meios de comunicação com algumas atividades de lazer, em inglês, of course. São leisure activities, ok? Então, o que será que você gosta de fazer aí, né? Principalmente os adolescentes. Talking to friends. Você gosta de conversar com seus amigos? Hanging out with friends, né? Ou sair com seus amigos, conversar com seus amigos. Será que isso é uma atividade que você gosta de fazer aí constantemente? Você já parou para pensar que isso pode ser uma atividade de lazer? No momento que você está ali conversando com seus amigos, falando coisas que não são muito relacionadas ao estudo, ou se você já faz algum tipo de trabalho, né? Mas coisas que são mais coisas que vocês gostam aí, coisas incomuns, certo? Isso pode ser uma atividade de lazer. Vamos ver outra? Olha lá. Watching television. Watching television. Assistir TV. Você gosta quando você chega em casa de assistir um pouco de televisão, ver aí algum programa favorito? Tem muitas pessoas que veem isso também como uma atividade de lazer, né? Um momento que você tá ali para relaxar e para só se conectar com o que tá passando ali na televisão, certo? Olha lá o próximo. Being outdoors. Being in contact with nature, né? Tem muitas pessoas, esse é o meu caso, eu gosto muito, né? Being outdoors, tá? Fora, né? Tá em contato com a natureza, às vezes aí ir para uma trilha ou ir para uma caminhada, né? Ou às vezes ir para a praia, né? Tem muitas pessoas que consideram também como uma atividade aí que você consegue espairecer, consegue relaxar, consegue estar aí pensando em outras coisas, né? E tirar esses pensamentos mais pesados da cabeça, certo? Se esse é o seu caso, né? Pense que isso também é uma atividade de lazer. Outras pessoas gostam de dancing, simplesmente de dançar, né? Não precisa ser necessariamente sair à noite para dançar, mas você pode ir para uma aula de dança, ou você pode reunir seus amigos aí para dançarem juntos. Se esse é o seu caso, isso também é uma atividade de lazer que pode fazer você espairecer, ok? Algumas pessoas também gostam muito de listen to music, escutar música, né? Tá aí ou com fone de ouvido, ou às vezes no carro com algum familiar e tá escutando música, ou em casa, no seu quarto, no computador, e tá aí escutando música, né? Então, também é considerado uma atividade de lazer que a gente consegue relaxar. A música também tem esse poder, né? Muito importante a gente pensar nisso. Tem pessoas que gostam de playing sports, né? Jogar algum tipo de esporte. Então, sei lá, futebol, ou basquete, ou vôlei, né? Dependendo aí do esporte que mais agradar você. Mas esse também é um momento que você pode estar aí relaxado e focado só em praticar essa atividade física, ok? E tem pessoas que ficam mais tranquilos quando conseguem reading a book, né? Ficarem lendo aí um livro gostoso, alguma coisa que seja diferente de estudos, né? Uma leitura prazerosa aí só por fruição, por gostar mesmo, né? Tem vários estilos aí de leitura, né? Então tem muitas pessoas que gostam de fazer isso, ok? E tem pessoas que gostam de passar o seu tempo aí de lazer, né? O seu tempo, sim, ficar fazendo muita coisa aí, pensando muito nos estudos, no trabalho. Using the internet or surfing the web, usando a internet ou navegando aí nas páginas, né, nas websites, em busca de alguma coisa que seja de interesse, né, que seja alguma coisa que você goste. Ok, so how about you? Você já pensou aí quais são os seus momentos de lazer? O que você gosta de fazer? What leisure activity do you have? Que tipo de atividade de lazer você tem aí na sua casa? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Muito bem. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui uma atividade. Vamos pensar um pouquinho? Muito bem. Então, para a gente saber um pouquinho das suas preferências aí, das suas atividades de lazer, vamos fazer uma atividade referente a isso? Olha lá. Eu vou colocar algumas atividades aqui no quadro, né, na tela,
E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que numerar quais são as suas atividades preferidas aí, né? Numa ordem crescente, começando da primeira que você mais gosta e até chegar na última, ok? So, number the activities according to your preferences, ok? Vamos ler junto pra gente só entender, pra repassar um pouquinho o vocabulário, ok? Using the internet. So, usar a internet. Será que isso é uma coisa que você gosta de fazer? Reading. Ficar lendo, né? Utilizar o seu tempo de lazer aí para fazer leitura. Watching TV. Você gosta de ficar aí na frente da televisão, vendo diferentes programas, séries, filmes, né? Será que essa é a tua atividade de lazer favorita? Playing sports. Ou você é daqueles que gosta de jogar alguma coisa, praticar algum tipo de esporte, né? Being outdoors, né? Ou, diferente de todos esses que eu falei, a sua preferência é de estar para fora, algum lugar que seja de contato com a natureza, ou algum lugar ao ar livre, né? Que você possa fazer alguma atividade que esteja ao ar livre. Dancing, ou você é daqueles que gosta de dançar, reunir aí seus amigos, ou dançar sozinho, mas de alguma maneira tá dançando. Listening to music, ou você prefere ficar aí escutando música sozinho, no seu quarto, ou em algum lugar, com um fone de ouvido. Eu sei que tem muitos adolescentes que gostam de fazer bastante isso, né? Ou você é daqueles que gosta de hanging out with friends. Você gosta de sair com seus amigos, não importa onde, mas você gosta de estar sempre com os seus amigos. Ok? So, coloque os numerozinhos aí em ordem crescente de acordo com a sua preferência, certo? Eu vou dar um tempinho para você fazer isso e daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, você conseguiu numerar aí de 1 a 8, né? 1 to 8. Quais são as suas atividades favoritas? É muito legal a gente pensar um pouquinho, né, nesse momento de lazer, o que eu gosto de fazer. Ou quem sabe tinham algumas coisas aqui que você nem imaginava que você poderia gostar, né? Quem sabe você nunca fez e comece aí a exercitar outro tipo de atividade de lazer e consiga descobrir um novo gosto, uma nova coisa que também possa te agradar. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa atividade. E antes da gente terminar a nossa aula, eu gostaria também que vocês assistissem a um vídeo chamado Ensina-me a Viver, que fala um pouquinho sobre essa importância aí da gente ter esse tempo para se cuidar e aproveitar as coisas da vida. Confere comigo. E aí, gostaram do vídeo? Eu acho que o vídeo é uma lição aí pra gente aprender um pouquinho, né? A parar de se preocupar com tantas coisas aí que tem no nosso dia a dia. Lógico que a gente não pode parar de estudar, não pode parar de trabalhar, mas é importante a gente repensar às vezes, né? Recalcular a nossa rota e ver aí o que a gente gosta, coisas que a gente está deixando para trás de fazer, coisas que a gente fazia antigamente e não está fazendo mais por falta de tempo, né?
readequar aí o nosso tempo para poder encaixar as coisas que a gente gosta de fazer, que fazem bem tanto para a nossa cabeça, para a nossa mente, quanto para o nosso corpo. É muito importante a gente manter esse equilíbrio, né? A gente sabe que o tempo hoje em dia é curto, que as necessidades existem, né? A gente precisa estar o tempo todo aí no movimento constante, né? Mas a gente também precisa, às vezes, desse tempo para parar e pensar um pouquinho, relaxar, né? Prestar atenção nas coisas que a gente gosta de fazer. Então, isso é muito importante, né? A gente pensar um pouquinho nesse tempo de lazer, incluir ele na nossa rotina, não deixar para fazer essas coisas só no final de semana, mas ter esse tempo aí na nossa rotina, tornar isso um hábito. As atividades do lazer devem ser também um hábito do nosso dia a dia, assim como tomar banho, comer, né? Também precisamos desse momento para nós, para a gente pensar em nós mesmos, como eu já disse, né? Para a gente ter um autoconhecimento. É importante que você encontre esse tempo para você, né? E não encontre isso só no final de semana, mas procure fazer essas atividades de lazer um hábito, né? Tentar recolher um tempinho do seu dia a dia para que você possa usar ele para cuidar de você, né? Ter esse autocuidado, deixar em equilíbrio aí mente e corpo. É muito importante para que a gente também consiga ter um trabalho, né, com maior eficácia, a gente consiga se controlar mais nos estudos, se focar mais nos estudos. Então é muito importante que a gente tenha esse momento, que a gente consiga ter isso como um hábito, né? Tirar aí 2 horinhas do seu dia para que você possa fazer as atividades que você gosta e que te fazem bem, que te deixam com um corpo equilibrado, né, com uma saúde corporal e com uma saúde emocional também, que a gente controle as nossas emoções aí, principalmente nessa volta da pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Eu gostaria muito que vocês difundissem essa ideia de ter essas atividades de lazer, conversem com seus familiares, né, com seus amigos, discutam isso, vejam aí, troquem figurinhas sobre atividades que vocês podem fazer de lazer que sejam diferentes. Às vezes você descobre coisas novas que você nunca experimentou, que você pode experimentar, que talvez você goste e torne isso um hábito também, certo? Muito bem, a nossa aula já está terminando. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e see you next class. Bye bye!